Bom dia, paz do Senhor Jesus, ótimo dia a todos. Hoje eu gostaria de deixar uma palavra para nossa reflexão sobre uma promessa condicional, uma promessa que tem uma condição para sermos alcançados. João 8, o Senhor Jesus está conversando com alguns judeus e ele fala a respeito de que ele é a luz do mundo. E se alguém estivesse nele, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E os fariseus questionam o Senhor Jesus, falam, você dá testemunho de si, o seu testemunho não é válido. Jesus ele fala, ainda que eu dê testemunho de mim, o meu testemunho é válido. Porque não sou só eu que dá testemunho, mas também o meu pai, meu pai dá testemunho de mim. E na lei está escrito que testemunho de duas pessoas é válido. Vocês são de baixo e eu sou do alto. Vocês são terreno e eu sou celestial. Vocês não entendem o que eu digo. Porém, eu vou ser retirado e vocês vão me buscar. E vocês vão morrer nos seus próprios pecados. Quando o Filho do Homem for levantado, aí vocês vão conhecer que eu sou. E a Bíblia fala que alguns judeus creram nele. E João 8, no versículo 31, vai dizer, e Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então aqui tem a condição, se vocês permanecer na minha palavra, vocês serão meu discípulo. A condição é o quê? Permanecer na palavra de Deus. A promessa é o quê? Ser discípulo de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então está falando sobre uma libertação. Todos nós fomos escravizados pela força, pelo poder do pecado e pela influência do mal. Todo tipo de mazelas, problemas, diversidades, doenças, tudo que existe no mundo, velhice, a morte, foi causada por causa do pecado. Por causa do pecado entrou a morte, entrou a doença, entrou as enfermidades, entrou todo tipo de concupiscência. O homem passou a conhecer o mal e a ser inclinado ao mal. E aqui Jesus ele fala, aquele que é servo, aquele que comete pecado, ele é servo, ele é escravo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, porém o filho fica para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então em Cristo, em Jesus, nós somos libertos do poder do pecado, da influência do diabo, somos libertos da condenação do inferno. Somos libertos, irmãos, de todo esse tipo de poder maligno. E podemos servir a Deus, a Cristo livremente, cumprir as promessas, o plano divino de Deus. Em Cristo somos justificados do pecado, a força do pecado não está mais em nós. Somos santificados, estamos passando pelo processo de santificação, a qual Deus está tirando de nós o amor, o apego pelo pecado. E vamos ser glorificados, vamos ter uma redenção. É quando o pecado ele sai de nós, vamos ser transformados. Assim como Paulo ele escreve em 1 Coríntios 15, que seremos transformados no abrir e piscar de olhos. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, e seremos como Cristo, um corpo glorificado. Não haverá mais dor, tristeza, pranto, ranger de dente. Vamos ser restaurados como era no Éden, antes da queda. Só vamos conhecer o bem, o mal não vai ter mais influência sobre as pessoas. Vamos viver com Cristo, vamos viver com Deus. Não haverá morte, choro, pranto, ranger de dente. Vamos viver em plena comunhão com nosso Deus. Nós somos livres do pecado, da sua força, da influência do diabo. Nós somos livres da condenação eterna que está sobre os filhos da desobediência. Então, irmãos, é tempo de se apegar a Cristo. É tempo de ouvir as suas palavras e permanecer na sua palavra. É tempo de sermos transformados e regenerados. Efésios 2:8 vai dizer, nós somos salvos pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus, pela obra redentora na cruz do Calvário, a qual nos comprou através do sangue precioso. A todo aquele que crê, só basta crer para ser salvos e permanecer. Hoje Cristo nos chama para permanecermos na palavra dele, permanecemos nele e ele também permanecerá em nós. Seremos transformados, glorificados. O que os nossos olhos não viu, o nosso ouvido não ouviu, nem desceu ao nosso coração. Aquilo que nós não podemos pensar, imaginar, contemplar, é isso que Deus tem preparado a todos que o amam. Que nós venhamos se firmar, agarrar em Deus e ter e viver, mesmo na nossa fraqueza, fiel ao nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe e ótima semana a todos.